Olá a todos. Hoje nós temos uma entrevista surpresa com o professor Dr. Rodrigo Regassini, que é professor adjunto de Radiologia da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Diagnóstico por Imagem, e atualmente tem uma posição importante que ele lidera a disciplina de Diagnóstico por Imagem em Pediatria, começando uma nova gestão na escola e também chefia a residência. A primeira pergunta que eu quero fazer para o Rodrigo é o seguinte: como você vê a formação do radiologista geral e especificamente a formação dentro da radiologia geral para criar um radiologista pediátrico? Olá, é uma honra aqui estar conversando com o senhor, professor Dr. Henrique Lederman, um ícone da radiologia pediátrica aí no Brasil e no mundo. E, bom, em relação à formação dos residentes do radiologista geral, a gente tem que lembrar que a gente está num mundo de constantes mudanças, de inovações, tecnologia, com a inteligência artificial aí que vem para nos auxiliar de uma forma significativa e a gente precisa formar esse radiologista que tenha todas as competências necessárias para estar adaptado a esse novo mundo. E essas competências que a gente precisa desenvolver nada mais são do que voltar às origens, voltar a ser como o radiologista era lá na origem, um clínico que sabe do doente, que sabe todo o caso do começo ao fim, que pode auxiliar na conduta, que pode auxiliar na integração com as diversas especialidades. Então a gente tem que sair um pouquinho daquela coisa só de processamento ali, daquele pequeno pedaço de olhar o exame e dar um laudo, e se envolver por inteiro, desde da parte clínica até a parte de conduta, e abraçar o caso como o caso fosse seu. É um pouco o que o senhor fazia, depois eu até gostaria que o senhor contasse um pouco dessa história. Só para complementar a parte da formação da radiologia pediátrica, quem sabe um dia a gente tem um sonho aí de ser uma residência independente de radiologia pediátrica. Tá. Quanto tempo você acha, num programa atual, que é do colégio de 3 anos, que deva ter treinamento na especialidade de pediatria? Olha, a gente tem um currículo de 3 anos que a gente tem que dividir em abdômen, neuro, tórax, músculo esquelético, cabeça e pescoço. Aí o setor é dividido, a gente tem que mudar isso também, porque o cara roda no R1 no raio-x, no R2 no ultrassom, no R3 na ressonância, e a gente acaba compartimentalizando. O ideal seria que a gente visse como um todo, né? E o tempo não deixa a gente conseguir colocar mais tempo na pediatria. A gente precisa de mais tempo na pediatria, a gente precisa de tempo em oncologia, que a gente não faz, a gente faz compartimentalizado, vê na cabeça, vê no tórax, vê no abdômen, cada um vê uma parte. A gente precisa ter emergência, a gente precisa ter um estágio de interconsulta. Então, assim, o ideal é que pelo menos a gente passasse de 3 para 4 anos para a gente poder encaixar. O treinamento não só da pediatria, mas de todos os outros setores, ele está curto. Você citou modalidades de raio-x, depois vai para o ultrassom, depois vai para a tomografia. Como você vê o ensino junto ao residente todo, junto com o residente de pediatria, em que ele vai aprender tórax? Tanto faz se ele faz o raio-x, a toma, a ressonância, a medicina nuclear. Você acha viável esse crescimento de ensino, ou você acha que tem que ser mantido assim? O R1 vê o raio-x simples, o R um pouquinho de ultrassom, o R2 vê a toma, o R3 vê a ressonância, ou você acha que o R1 poderia, por exemplo, ver radiologia de tórax num programa, e ele já vê o raio-x, a toma, a ressonância, a medicina nuclear, o ultrassom de tórax? Isso é excelente, a pediatria nos permite isso, né? Porque na pediatria a gente vê a criança da cabeça aos pés e a gente não compartimentaliza. Então o nosso aprendizado na pediatria já é dessa forma. A gente vê todos os métodos em todas as partes da criança. E a gente tem feito uma mudança lá na Escola Paulista,
que para mudar por temas em vez de método. Então, o R1, por exemplo, se o tema dele, enquanto estiver rodando no músculo, for ombro, ele vai estudar ombro no raio-x, no ultrassom, na tomo e na ressonância. Ah, mas o R1 vai ver ressonância? Não tem diferença, porque quando o cara chegar lá no R3, ele nunca viu também, ele vai ter a mesma dificuldade que ele teria quando ele era R1. Então, ele precisa conhecer a doença, o paciente como um todo. É um exemplo que o senhor sempre deu, quando iam perguntar para o senhor por onde estuda a radiologia, ela pega um livro de clínica, um livro de cirurgia e um de anatomia. Porque se você fizer o raio-x da doença, a doença é a mesma. A tomografia da doença, a doença é a mesma. A ressonância da doença, então você precisa saber a doença. Muito bem. Mais uma pergunta. Mercado de trabalho. Uma das observações que a gente escuta é: eu não vou fazer um R4 ou um fellow de radiologia pediátrica, eu não vou ter emprego. Os grandes conglomerados, os grandes laboratórios, eles deixam para alguém que queira radiologia pediátrica, o raio-x simples e o ultrassom, não deixam os outros. Então eu não vou trabalhar, não vou fazer o 4 porque eu não tenho emprego. Você tem alguma solução para isso? Eu particularmente nunca pensei dessa forma, tanto que eu escolhi fazer radiologia pediátrica. A gente vê vários residentes que gostam de pediatria, rodam no estágio, gostam, têm vontade de fazer, mas acabam não fazendo pela questão do mercado de trabalho. E aí ficam disputando com outros setores que está saturado, e a pediatria, na verdade, eu vejo pelo contrário. Quanto mais gente estiver fazendo, mais o mercado vai se abrir. E a gente vê que essa mudança é muito sazonal. Antigamente a pediatria é só raio-x e ultrassom. Contrastado, por exemplo, ninguém faz. O cara que faz contrastado hoje em dia, ele é capaz de ele ter uma remuneração no período muito maior do que se ele estivesse só dando ressonância. E com as novas tecnologias, novos métodos, tomos rápidas de baixa dose, as ressonâncias ficando cada vez mais rápidas, a gente tem aumentado muito o âmbito de atuação do radiologista pediátrico. Então, a questão do mercado para a pediatria é o ideal, porque ele está aí para ser desbravado. O que você fizer, você vai ter retorno. Tá certo. Você comentou agora há pouco inteligência artificial e a radiologia. Eu criei uma frase que eu já contei para você, que eu acho que a inteligência artificial vai substituir o radiologista que não tem inteligência natural. Se ele não tiver inteligência natural para conversar, para crescer, o computador vai fazer o serviço dele. Como você vê o computador substituindo o radiologista? Para a idade óssea é fácil, ele já tem um livro, tem um software, você põe a imagem, ele te dá tudo e acabou. Eu sou um entusiasta, na verdade, porque eu vejo que a inteligência artificial, deep learning, ele vai fazer com que a gente ganhe tempo de atividades que a gente se dedica muito. Por exemplo, vai limpar tudo que é exame normal da pilha e você vai ganhar tempo para fazer aquilo que a gente hoje em dia faz pouco ou não faz direito, que é ter uma atenção maior ao paciente, estar do lado dele quando está fazendo exame, ter uma atenção ao caso clínico como um todo. Então, a gente vai poder agregar um valor que atualmente a gente está sem tempo para fazer isso no dia a dia da correria de baixar a pilha. Como você coordena hoje a residência de radiologia na Escola Paulista, como você vê a quantidade de reuniões que os radiologistas devem ter, radiologista a radiologista, a gente senta na salinha e a gente conversa e nós sabemos tudo, ou a quantidade de reunião que o radiologista tem que fazer com os clínicos e os cirurgiões, onde eles vão discutir e vão participar dessa reunião. Como você vê isto? As reuniões radiológicas, muitas vezes elas, em termos de ensino, acaba criando uma falsa ideia de que aquilo que a gente está discutindo é realmente importante. E você só sabe o que é realmente importante quando você faz a reunião com o clínico. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo, né? O laudo elaboradíssimo, muito bem feito, e o clínico lê, mas não responde a pergunta. Então, o fato de você entender exatamente o que você precisa para prestar um serviço e fazer parte de uma forma significativa de um caso,
e também acompanhar, porque isso é um outro problema, né? O cara dá o laudo no papel lá e ele não sabe se ele falou se ele acertou ou não, então para ele é 100% de casuística certa, ele nunca tem retorno dos casos. Agora na reunião clínica você se compromete, você falou, vão vir depois falar assim, olha, você acertou, você errou, então é só assim que a gente cresce e se desenvolve. Em termos de ensino é fundamental. Muito bem, nós estamos chegando ao final da entrevista, estamos na hora de encerrar. Eu queria agradecer sua participação e desejar a você um grande futuro no seu crescimento em radiologia pediátrica e chefiando a disciplina. Meus parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço aí as perguntas. A gente conversa muito sobre isso no dia a dia, então várias das minhas respostas também tem aí o convívio com o professor Henrique, que tem uma cabeça fantástica e a gente vai se desenvolvendo assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.